No início de setembro de 2013, alunos, professores e funcionários do campus da Escola de Artes, Ciências e Humanidades, EASH-USP, se depararam com uma placa na qual anunciava o começo de uma situação lamentável e que inicialmente parecia apenas tratar de contaminantes no solo. Problema que já era do conhecimento de alguns, mas da gravidade até então não se sabia. Com a exposição da placa, alunos, professores e funcionários começam a movimentar-se em busca de maiores informações, optando por uma greve, com pequenas manifestações pacíficas com o objetivo de chamar a atenção das autoridades competentes a fim de solucionar problemas tais como níveis elevados de gás metano no solo, descaso por parte da administração da USP na resolução do problema do gás metano, do qual tem ciência desde antes da implantação do campus, o crime ambiental na unidade com a colocação indevida de 109 mil metros cúbicos de terra contaminada e de procedência desconhecida, risco de explosões em determinados campos. Após 50 dias de greve, retornam-se às aulas, mas o problema continua e a luta pela solução destes também. Não bastasse isso, no mês de dezembro, uma infestação de ácaros advindos de pombos e um laudo da Sabesp informando que a água que bebíamos continha coliformes fecais acima dos limites próprios para o consumo humano, agravou ainda mais a situação, culminando na suspensão das aulas, com retorno previsto para o início de janeiro, prazo este dado pela direção da EASH. Diante dessa situação, o Ministério Público Estadual pediu a interdição do campus e a Justiça deu um prazo de 30 dias para que a USP adotasse medidas necessárias que acabassem com os riscos de quem ali transita. Porém, o prazo acabou e infelizmente nada foi feito, e o campus da USP Leste foi totalmente interditado em 9 de janeiro de 2014. Eu não acho, tenho certeza, né? Eu estou na USP há 31 anos, fiz esse ano aqui, então já é um tempo bom. Já participei de muitas greves, de muitos movimentos. E eu tenho certeza que esse momento foi diferenciado e entrou para a história, porque realmente conseguiu unir as três categorias, né? O motivo foi porque a gente estava todos estávamos indignados, né, com a administração, com o não desenvolvimento dos trabalhos de acordo com o nosso sonho, com as nossas vontades. Então isso acabou unindo, né? Explodiu primeiro com os alunos, depois entramos os outros docentes e funcionários. Então essa indignação geral acabou sendo unificada no dia da congregação aberta, né? Então eu tenho certeza sim que isso é uma coisa única dentro da USP. Foi um diferencial, porque eu estou na USP desde 1988 e eu nunca vi uma greve com uma adesão tão grande das três categorias e unificação das pautas também. Então isso é uma coisa histórica no sentido de ser raro de acontecer nessa intensidade. Eu acho que foi realmente o estado grave em que estava a EASH. Quanto mais a gente mexia, mais grave ficava. Então a gente percebeu que não dava para ter ao mesmo tempo as atividades acadêmicas e as atividades, né, para desvendar todo esse mistério que estava acontecendo na EASH. Então o estado de calamidade mesmo, ambiental, político, levou a que tivesse essa união mesmo. Bom, eu acho que essa coesão aconteceu pela gravidade das causas da greve. Então a saúde é uma coisa básica que afeta todo mundo e a nossa greve teve base na saúde. Além do fato das improbidades administrativas da diretoria serem muito graves, né? E também isso revolta muita gente. Bom, é importante sempre ter lideranças, né? E pessoas que estão mais inteiradas e ter mais tempo também para estar correndo atrás das informações, né? O objetivo desse comando de greve, primeiro, era se informar de tudo que estava acontecendo. A gente se reunia várias vezes por semana, de manhã, às vezes à tarde, estudava tudo que estava acontecendo, planejava, avaliava, usando bom senso, ouvindo todas as categorias, havia discussões. Nunca era 100% uma concordância, mas sempre a maioria vencia, e o bom senso, e o que era melhor para a EASH e para a maioria, né? Então a gente buscava isso, mas não deixar que as coisas externas, negativas e não construtivas chegassem até as categorias. A gente meio que funcionava como um filtro do bem.
Isso é importante, né? Ouvindo as pessoas experientes, pessoas que já passaram por isso, pessoas que têm ideias boas, ouvindo mais pessoas, 10, 12 pessoas, isso é importante, né? Inclusive quando a gente sentou com o reitor para tá negociando, que era o clube, os 13 lá, né? Não é o clube dos 13, mas a gente sentou lá e essas pessoas estavam lá, pelo menos a sua maioria. Isso foi importante também, porque a gente falou lá a mesma linguagem das reuniões, a gente falou lá, é uma coisa unificada, né? O Comando de Greve era o grupo que se reunia para pensar as principais atividades e encaminhamentos, mas ele nunca foi uma instância decisória, ele era uma instância de execução. Então tudo que era tirado nas assembleias das 3 categorias era encaminhado pelo Comando de Greve. O Comando de Greve também era responsável por pensar estratégias, então com quem que a gente vai conversar, o que vai ser falado, até que ponto a gente pode falar, o que a gente vai negociar. O Comando de Greve estava sempre unido nesse sentido. E as negociações saíram, né, de dentro desse Comando de Greve que está sempre pronto e para reuniões extraordinárias, combinadas à tarde para ser à noite ou à noite para ser de manhã. Então a gente estava em função disso mesmo. O Comando de Greve foi essencial também. Bom, as assembleias, elas são o coração do movimento, né? Porque são nas assembleias que a gente discute as ideias, as coisas que nós estamos sofrendo e como proceder. E muitas vezes a gente entra numa assembleia com uma opinião sobre um determinado assunto e a gente ouvindo e discutindo o coletivo, a gente pode mudar de ideia e isso é o coração do movimento da EASH, foi o coração. E a gente teve alguns outros eventos, né? Mas esses foram centrais, as assembleias. As assembleias garantiam a legitimidade do movimento. Sem dúvida, a gente se sentia muito, quando o grupo do Comando de Greve ia para a negociação, a gente se sentia muito respaldado. A gente não tinha medo de dar algum problema, nada, porque tudo foi discutido nas assembleias e tudo que a gente levava não era nada nosso, era tudo que a comunidade queria, que o movimento queria. Então a assembleia foi essencial para mostrar para o outro lado da negociação, né, no caso a reitoria, tal, que a gente tinha uma legitimidade, que a gente tinha um respaldo, que a gente era só um porta-voz. E o tamanho das assembleias, o calor das assembleias também foi um termômetro para a gente saber que momento que a greve tinha que acabar, o momento em que a gente tinha que aproveitar a movimentação da greve para soltar informações, enfim, a assembleia sempre foi um termômetro para a gente. Qual era o sentimento da comunidade em relação a tudo que estava sendo feito. Então, com certeza. Tanto que eu presenciei a greve no Butantã e, assim, falar que o movimento não teve força é mentira, porque teve, tanto que não grande parte do apoio, mas uma boa parte do movimento lá no Butantã foi em apoio à EASH, mas não tinha toda essa força que teve a greve de vocês, justamente porque entrou o professor, entrou o funcionário, então a universidade conseguiu realmente parar. Agora lá no Butantã não, enquanto tinha aluno que não ia para aula, tinha aluno que furava a greve e acontecia aula mesmo assim, porque o professor também tem que fazer o trabalho dele, ele tem que dar aula, e os professores não pararam, os funcionários também não. Então foi um diferencial sim, com certeza. Além da legitimidade do movimento na EASH, porque a gente realmente acreditava que as questões, os problemas agravavam, prejudicavam as pessoas que utilizam o espaço na EASH, os problemas que vocês lutavam contra na greve, eles iam de encontro à nossa pauta principal no Butantã, que é a democratização na USP. E querendo ou não, o estatuto que rege a USP favoreceu muito para que esses problemas na EASH fossem agravados e chegar a essa situação incontrolável que vocês tiveram que passar e estão passando ainda, querendo ou não.